Olha só esse caso aqui em que um açougueiro conseguiu direito ao adicional de insalubridade. Agora olha esse outro caso em que o camarada também trabalhava como açougueiro, mas não conseguiu a insalubridade. Aqui nesse vídeo você vai entender o que faz com que em algumas situações a pessoa tenha direito ao adicional e em outras, trabalhando na mesma função, o empregado não consegue receber. No fim, você vai saber exatamente quando o açougueiro tem direito à insalubridade e como receber, caso a empresa em que você trabalha não esteja te pagando. Bora lá? Em primeiro lugar, um açougueiro de supermercado, de açougue, de padaria, seja lá o que for, pode sim ter direito ao adicional de insalubridade. E o que é esse adicional de insalubridade? Ele é um valor a mais pago para quem trabalha em condições prejudiciais à saúde, ou seja, trabalha num lugar ou de um jeito que faz mal à saúde. E aí, respondendo à sua primeira dúvida, o açougueiro pode ter direito à insalubridade. Mas, Alan, todo açougueiro vai ter esse direito? Não. Nem todo açougueiro tem direito ao adicional de insalubridade. Existem várias coisas que podem gerar insalubridade em um ambiente, como agentes químicos pesados, calor, poeira e agentes biológicos. No caso do açougueiro, o que costuma gerar insalubridade é o frio intenso. Em algumas situações, também pode ter o contato com produtos químicos pesados. Quem vai definir o que é um ambiente de trabalho insalubre é a NR15, especificamente o anexo 9 em caso de frio intenso. Nessa norma, o frio que a gente fala é aquele das câmaras frias, né? Um frio artificial. Essas câmaras frias são aqueles espaços especialmente projetados para armazenar alimentos perecíveis em temperaturas controladas, né? Geralmente, temperaturas próximas de zero ou abaixo de 0 graus Celsius. Essas câmaras são muito comuns em açougues, supermercados e padarias e são essenciais para manter carne e outros alimentos conservados. Mas essas câmaras frias apresentam um risco bem grande para a saúde de quem precisa permanecer nelas por muito tempo, já que a exposição a essas baixas temperaturas pode causar desde o desconforto até problemas de saúde mais sérios, como hipotermia. Para a NR15, quem precisa ficar dentro ou entrando e saindo das câmaras frigoríficas e não recebe uma proteção adequada, tem direito ao adicional de insalubridade. A NR15 não define uma temperatura exata para ser considerada insalubridade, mas o parágrafo único do artigo 253 da CLT diz o que é considerado um frio artificial, ou seja, um frio capaz de gerar essa insalubridade. Para essa lei, a temperatura mínima que caracteriza o frio insalubre vai variar conforme a zona climática onde você trabalha. Em estados das zonas climáticas mais quentes, como o norte, nordeste do Brasil, o ambiente é considerado insalubre se a temperatura for inferior a 15 graus Celsius, ou seja, se você trabalha em um ambiente com temperatura abaixo de 15 graus Celsius sem EPI adequado, essa condição já pode ser considerada uma condição insalubre. Para estados do centro-oeste e na parte sudeste, que estão na quarta zona climática, o ambiente é considerado insalubre se a temperatura estiver abaixo de 12 graus Celsius. Aqui, a condição de frio intenso começa a ser reconhecida a partir dos 12 graus Celsius para baixo. Nos estados do sul e algumas regiões do sudeste, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o frio já é mais baixo. Ele vai ser considerado insalubre quando a temperatura fica abaixo de 10 graus Celsius. Então, se você trabalha em câmaras frias a 10 graus Celsius ou menos nessas regiões e a empresa não oferece proteção necessária, isso pode gerar o direito ao adicional. Como essas câmaras frias geralmente operam próximas de zero ou abaixo de 0 graus Celsius, elas sempre vão ser consideradas frias ao ponto de gerar insalubridade. O que vai precisar ser analisado é se esse frio é permanente, né? Se você está sempre em contato com ele e se a empresa fornece ou não EPI adequado para neutralizar essa condição. Para ficar mais fácil de você entender isso aqui, vamos falar sobre as situações em que você não vai ter direito ao adicional de insalubridade. Geralmente, quando a gente fala que
não dá direito, né, fica mais fácil para entender quando você tem o direito. E aí, para ilustrar e ficar muito simples de você entender, eu trouxe o caso real de um açougueiro que trabalhava em Ilhabela, São Paulo. Ele trabalhava como açougueiro em um supermercado, daqueles que a gente vê aí em todo o Brasil, né, com um balcão de atendimento, mesa de corte, área de produção com câmara fria, de resfriados. Lá nesse mercantil, nesse supermercado, além dessa câmara fria, no andar de baixo tinha uma outra câmara fria com congelados, né, que ela operava a menos 4 graus Celsius. A do andar de cima, dos resfriados, era de 3 graus Celsius. Né? Vamos ver aqui o que o perito disse sobre essa situação. Pronto. Esse daqui é o laudo do perito. Nesse documento aqui, ele vai analisar todas as condições. Aqui é o objetivo da perícia. Vamos dar um pouquinho de zoom para vocês conseguirem ver. O objetivo dele é definir se existiam nas atividades desempenhadas pelo reclamante condições que possam caracterizar a insalubridade de acordo com as normas regulamentadoras. E aqui ele vem dizendo a data em que foi lá no dia da perícia, quem estava presente, né, quem é que falou sobre essas atividades. Ele identifica, obviamente eu estou colocando aqui essa tarja para a gente não identificar aqui quem era esse trabalhador. A atividade comercial da empresa, né, comércio varejista de mercadorias em geral, e aqui ele vem falando sobre o local de trabalho. Né? Ele diz que o reclamante desenvolveu suas atividades no setor do açougue do estabelecimento, né? Ele coloca aqui o nome, eu também estou tirando, cujas características físicas consistem em edificação e alvenaria, pisos cerâmicos e cimentado simples. Ele vai descrever aqui a parte importante, essa daqui do açougue. O açougue conta com área frontal de atendimento, que é essa parte, atendimento ao cliente com balcão, mesa de corte, área de produção contendo, aí aqui é a parte que importa aqui para a gente, câmara fria de resfriados, né, que opera a uma temperatura de 3 graus Celsius, e no pavimento anterior, ou seja, no andar anterior do estabelecimento, uma câmara de congelados, operando a menos 4 graus Celsius. Está aqui as câmaras, ele tirou todas as fotos direitinho. Ele vem aqui falando sobre as atividades do reclamante, né? E vem também falando sobre o horário que ele trabalhava. Essa parte aqui não é tão importante. Ele vem falando aqui também sobre a questão dos equipamentos de proteção individual, se recebia, se não recebia. Né? Aqui no caso ele disse que recebia. Ó. O reclamante relatou que recebeu como EPI japona térmico, touca, luva descartável e luva de aço. Relatou que nunca recebeu treinamento e orientação do uso de EPI. Quando acessava as câmaras frias de congelado e resfriado, fazia uso da japona térmica, né, que havia 4 japonas térmicas disponíveis no local. Relatou ainda que não recebeu treinamento de uso de EPI. Aqui ele está dizendo que tinha EPI, que a empresa fornecia esse EPI, que tinha as japonas para entrar na câmara, né? Então isso aqui já é um ponto importante. Esse tópico 8 aqui é o que a gente precisa focar, né? Que o perito ele vem dizendo o que é que caracteriza uma atividade insalubre, e aí ele vem aqui para os agentes físicos, né? Que no nosso caso aqui o que importa é o frio. E aí ele vem, baseou-se no anexo 9 da NR15, como eu falei antes, né? Que representa a descrição de atividade que envolve o agente frio, né, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, que traz as atividades ou operações executadas no interior de câmaras frigoríficas ou em locais que apresentem condições similares, ou seja, temperaturas similares, né, temperaturas parecidas, que exponham os trabalhadores ao frio sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho. Ou seja, a própria norma diz que tem que ter essa inspeção. Aí o perito vem dizendo, durante a verificação dos locais de trabalho do reclamante, observou que o açougue do estabelecimento possui 2 câmaras frias, sendo uma para itens congelados, com a temperatura de 3 graus Celsius, e outra no pavimento inferior do estabelecimento, destinada ao armazenamento de produtos congelados, que essa daqui opera a menos 4 graus Celsius. A reclamada apresentou a escala de turnos do setor do açougue, indicando que os açougueiros alternavam horários de entrada e, portanto, de montagem e desmontagem do açougue. De acordo com o paradigma, ou seja, do colega ali de trabalho que o perito ouviu no dia que foi fazer o exame, ele disse que o acesso ao interior das câmaras frias para a retirada dos produtos ocorria de 7 a 11 vezes. Ou seja, aquele açougueiro ele entrava nas câmaras frias de 7 a 11 vezes por dia. E aí ele disse que isso daí demandava
poucos minutos na jornada, né? Esse colega de trabalho dele também disse o quê? As limpezas e arrumações da câmara não era diariamente, né? E sempre que acontecia com a câmara fria desligada. Isso aqui também é muito importante. Aí, com base na simulação realizada, a operação completa, ou seja, o perito ele foi lá e disse, olha, vai aí, entre e sai aí da câmara, como você faz no seu dia a dia, para eu ver como é que realmente que funciona. Aí o funcionário foi lá, entrou, saiu, fez lá, pegou o produto, e aí ele disse, ó, com base na simulação que eu realizei, a operação completa para retirada do produto demandou 18 segundos, né? Sendo que no interior da fria ele permaneceu só 6 segundos, né? O que não configura uma exposição permanente ou mesmo intermitente, mas sim uma situação de eventualidade, o que não apara o recebimento do adicional de insalubridade. O que é que ele está dizendo aqui? Ele disse, olha, eu fui lá, eu vi, o funcionário entrando e saindo da câmara, ele demorava 18 segundos. Ou seja, ele saindo de 7 a 11 vezes, era um período muito curto, né? Que se você for somar, vai dar aí coisa de 1 minuto e pouquinho. Então, isso daqui ele considerou que era uma situação eventual, que não dá direito ao adicional de insalubridade. E aí ele vem dizendo, no que se refere aos EPIs, na vistoria, observou que estavam disponíveis blusões térmicos, sendo os mesmos adequados para a proteção contra a exposição a agente térmico frio. Ele também disse aqui, ó, de acordo com o reclamante, durante o período analisado, ele fazia uso do EPI, ou seja, o próprio trabalhador, o próprio reclamante, o autor da ação, ele disse, olha, eu recebi sim o EPI, recebi o EPI durante todo o tempo que eu trabalhei lá. E disse aqui a questão das japonas que a gente já viu, 4 japonas térmicas que ficavam lá, a quantidade adequada para o número de açougueiros no setor. E aí ele vem e disse, portanto, com base na vistoria, nos relatos e análise de documentos, considerando o tempo de exposição na jornada e o uso declarado do EPI pelo reclamante, não restou caracterizada a insalubridade nos termos da NR15. Qual foi o problema aqui? O engenheiro foi lá entender como era a dinâmica de trabalho dele, viu que ele entrava nas câmaras frias coisa de 7 a 11 vezes por dia. Ele, inclusive, fez como se fosse aí uma simulação, né, de como era quando alguém entrava nas câmaras frias e passou aí menos de 30 segundos lá dentro, né? 18 segundos foi o total, né? Conforme o engenheiro, né, com base nessa simulação, a operação completa demorou só 18 segundos, né? Só que dentro mesmo da câmara só ficava 6 segundos. Ou seja, isso aí não configura uma exposição para dar direito ao adicional de insalubridade. Por isso que, nesse caso, o açougueiro não ganhou a insalubridade, né? Se a gente for somar aqui, 11 vezes, né, considerando 6 segundos, ele passava lá dentro 1 minutinho aí por dia. E isso não é suficiente para ter a insalubridade. Aqui, as duas coisas que fizeram o açougueiro não receber o adicional de insalubridade foi não passar muito tempo dentro da câmara fria e receber o EPI para proteger do frio. Agora, bora ver aqui o caso em que o açougueiro conseguiu o adicional de insalubridade para você ver a diferença. Aqui o laudo vai ser um pouquinho diferente porque cada perito usa aí o modelo que fica melhor para ele. Mas aqui, vou dar um zoomzinho aqui para ficar melhor para vocês. Ele vem dizendo que como é que era a atividade do trabalhador lá na empresa, vem falando sobre o período que ele trabalhou, né? As atividades em que ele trabalhou. Aqui no caso ele nem sempre foi açougueiro, né? Ele passou um tempo na função de operador de estacionamento, né? Operador de estacionamento. E aqui, nesse período de 23 de março de 2016 até 2018, ele fez operador de estacionamento e auxiliar de açougue, né? Mesma coisa aqui nesse período. E aí ele vem dizendo como é que foi que fez a perícia, né, o dia que ele fez, falou sobre o local de trabalho do empregado, né, o local de trabalho do reclamante nas instalações do supermercado, caracterizado por uma edificação de tipo pavilhão comercial, onde estão dispostos setores de cobrança, exposição de produtos, balcão, um mercantil, não um supermercado. E aí ele vem falar sobre as funções, né, que ele desempenhava,
Aqui para a gente, essa função de operador de estacionamento não vai ser relevante, mas na função de auxiliar de açougue. E ele dizia, abastecia e retirava carnes da câmara fria do açougue e da câmara de congelados. Preparava carne, abastecia o refrigerador, 2 vezes por dia limpava o setor, piso, bancada, utensílio e a serra, usando produtos tipo detergente, aplicando com escova, rodo e vassoura. Ele está dizendo aqui que os representantes da empresa, os funcionários que foram representando a empresa, discordaram, disseram que ele não acessava as câmaras frias, dizia que ele também auxiliava os clientes, levando as compras até o veículo, disseram que tem 2 operadores de perecíveis. Em relação à função de auxiliar, eles concordaram aqui com tudo que o trabalhador disse. Essa discordância foi só em relação à função de operador de estacionamento, o que não é relevante aqui para a gente. Da mesma forma como o outro laudo que a gente viu, nesse daqui ele vem falar sobre os EPIs. Com relação aos equipamentos de proteção, cabe aqui avaliar se a reclamada proporcionou condições ao autor durante sua atividade de elidir, ou até mesmo diminuir os possíveis efeitos danosos de seu trabalho com o fornecimento dos devidos EPIs. Para fins de aplicação da norma regulamentadora 6, considera equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde. E aí ele vem definindo e aqui ele diz, o autor afirmou que recebeu botina, avental e bota de PVC, que havia à disposição jaqueta térmica nas câmaras frias, sendo que muitas vezes não usava, pois outros funcionários também usavam a mesma. Inquirido, o perito perguntou para ele, ele disse que assinou as fichas de EPI que a reclamada forneceu. E aí ele disse que a reclamada trouxe aqui as fichas de EPI, dizendo que ele recebia calçado, capa de chuva, bota PVC, avental de napa, jaqueta térmica. Aqui a jaqueta térmica só tinha uma nesse frigorífico, que também era de uso coletivo. E aí ele vem dizendo, aqui a gente tem um detalhe importante. A gente vem falando do açougue, do açougueiro, e falando só da situação frio, Mas como vocês já devem saber, o adicional de insalubridade ele não é pago para uma função, mas sim para atividade insalubre. Então, em uma função podem ter várias condições insalubres. E foi esse aqui o caso desse nosso camarada. Ele falou aqui, o perito falou sobre os produtos que eram utilizados na limpeza. Ele listou aqui todos os produtos e vem falando sobre essa exposição a esses produtos. Ele disse, na observação das atividades do autor, somente no período contratual em que trabalhou na função de auxiliar de açougue, em que realizava 2 vezes por dia a limpeza do setor, ele disse que limpava piso, bancada, utensílio e a serra, aplicando produtos como detergentes e desincrustantes que foram listados aqui. O manuseio habitual com panos e instrumentos impregnados com essas substâncias que exercem ação cáustico-corrosiva, independentemente do tempo de exposição, classifica a atividade dele como insalubre em grau médio. Ou seja, pelo fato dele ter trabalhado fazendo essa limpeza com esse tipo de produto, olha aqui os produtos, ele tem direito ao adicional de insalubridade em grau médio. E aí ele vem falando um pouquinho mais sobre os produtos, não vamos aprofundar nisso não. Vamos entrando aqui na parte do frio. Aí ele vem, agente físico. No desempenho de suas atividades, considerado o posicionamento do autor, ele ingressou nas câmaras frias do supermercado para estocar e retirar alimentos ou organizar os locais, entrando e saindo diversas vezes por dia, com tempos variados de permanência nesses ambientes climatizados. O reclamante permaneceu exposto à condição insalubre diante da presença de agente físico frio, conforme a quantidade e volume de alimentos manuseados. Ou seja, ele está dizendo aqui que a temperatura da câmara era em torno de 0 graus Celsius, e que pelo tempo que ele entrava e saía, aqui configura sim a atividade dele como insalubre. Aqui ele vem aprofundando um pouco mais, falando sobre a questão do mapa das zonas climáticas. Ele vem aqui dizendo que a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego fala sobre as zonas climáticas, e ele vem dizendo aqui, como essa perícia, como foi realizada no Rio Grande do Sul, que situa na zona climática, que é considerado um frio abaixo de 10 graus Celsius. No caso aqui, como ele estava exposto a uma temperatura de 0 graus Celsius, que era a câmara, aqui vai ser considerado insalubre. É tanto que ele vem aqui e diz, como não tinha a comprovação de uso habitual do EPI,
Aqui o que ele está falando aqui do EPI? Tinha lá uma jaqueta, mas era uma jaqueta para todo mundo, né? E é tanto que ele diz, olha, eu usava, mas não era sempre, né? Então ele diz, ó, não há comprovação por parte da reclamada, da empresa, de uso habitual do EPI. Aqui ele considerou que ele trabalhava em condições insalubres, né, em grau médio, ou seja, esse caso aqui, ele conseguiu direito o adicional de insalubridade em grau médio. Aqui não vai acumular, certo? Ele só vai receber 20%, ele não vai receber 40% sendo 20% do frio e 20% do produto químico, né, como foi considerado os dois, só vai ser o maior. Como o percentual dos dois é igual, ele vai receber só 20%. Aqui ele não reconheceu agente biológico. Então, vocês estão vendo que o simples fato de trabalhar como açougueiro não vai te dar direito ao adicional. Vai depender de como é o seu trabalho. No caso do frio, vai depender de quantas vezes você entra na câmara fria, da temperatura dessa câmara fria, do tempo que você fica lá dentro e se a empresa fornece ou não EPI. Agora vamos continuando aqui. Se você viu que trabalha sempre em contato com câmara fria ou utiliza produtos químicos pesados na limpeza, mas não está recebendo insalubridade, isso aí pode estar errado. Pela lei, a empresa deveria fazer uma análise do ambiente de trabalho para avaliar se ele é insalubre ou não. Qual o problema? Muitas empresas, infelizmente, dão aquela maquiada na análise e acabam não pagando o adicional, mesmo quando o funcionário tem direito. Elas podem subestimar a exposição, né, dizer que é uma exposição que não gera insalubridade, ou então dizer que elas estão fornecendo o EPI que é suficiente quando não é. E aí, como é que fica a sua situação nesse tipo de caso? Se você tem certeza de que está exposto a agente insalubre e a empresa não está pagando o adicional, você pode buscar os seus direitos. E aí, primeiro, vale a pena tentar conversar com o RH ou com o setor responsável pela segurança do trabalho e entender o porquê de você não estar recebendo. Se isso não resolver, você pode procurar a ajuda do sindicato da sua categoria, né, que pode te orientar e até mediar a situação com a empresa, mas você também pode procurar um advogado particular. Lembrando que sempre que você for conversar com a empresa, com o RH, com o setor de segurança, é interessante que você grave para você ter provas no futuro, tá bom? Não precisa nem avisar não. Deixa seu celular ali dentro do bolso, gravando, grava sua voz mesmo, né? E aí, se depois de tudo isso a empresa insistir e não pagar o adicional, o próximo passo, infelizmente, é buscar a Justiça do Trabalho. Ao entrar com a ação, o juiz vai chamar um engenheiro de segurança do trabalho da confiança dele para atuar como perito. E aí esse perito vai verificar se a exposição realmente existe e se você tem direito ao adicional. Se o laudo do perito, né, esses laudos que a gente viu agora, que são laudos periciais, se no seu caso o laudo dele confirmar a insalubridade, a empresa vai ter que pagar o adicional, incluindo os retroativos que não foram pagos nos últimos 5 anos. E assim, para facilitar o trabalho desse engenheiro, é importante guardar os documentos relacionados a condições de trabalho. Se você tiver aí um laudo que foi feito pela empresa, relatórios de segurança, é interessante que você faça vídeos, faça fotos, né? Se outro colega de trabalho conseguiu a insalubridade, é importante você ter aquele laudo, né? Isso tudo aí vai te ajudar, vai ajudar o engenheiro a ver como era de verdade ali o seu ambiente de trabalho. Gente, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você quiser se aprofundar mais, eu vou deixar aqui do lado uma playlist com todos os nossos vídeos sobre o adicional de insalubridade. E se precisar de ajuda, o meu WhatsApp está aqui na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.